Eu, desde adolescente, moça, estudante, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à política, mas sem entender ainda que eu já fazia política. Eu sempre gostei de participar, de prestar atenção em todos os movimentos políticos, os acontecimentos da época. E assim fui acompanhando e vendo que sempre a política estava voltada para o mesmo objetivo. As pessoas não pensavam no coletivo, as pessoas estavam sempre tendo um olhar mais individual, cada um pensando em si, com muita vaidade. E o tempo foi passando e a gente foi vendo que no país, no estado, demos conta de que estava tudo praticamente desmoronado. Então eu vi que realmente necessitava de uma iniciativa onde pessoas pudessem debater essas ideias e pensar numa forma diferente de fazer essa política. E foi o que aconteceu. Juntamos um grupo de pessoas, professores, funcionários de várias áreas na cidade, e começamos a debater os acontecimentos e decidimos que era necessário realmente formar esse grupo que se intitulou Grupo Renovação. Queremos realmente uma renovação onde a política seria para agregar pessoas e não separar pessoas. Que elas fossem dirigidas diretamente para as pessoas que precisam, para o todo, para as necessidades do município e não voltadas muito para formas individuais. Essa renovação que nós falamos e muitos ainda não entendem, é que ela não é uma política de exclusão, de excluir pessoas, de deixar de lado o velho, o que já passou. Nós entendemos que qualquer proposta nova, ela precisa de ser alicerçada naquilo que já somos, temos e podemos ter. Então, essa nossa renovação, ela tem o intuito justamente de propor Gouvêia a partir de agora, num cenário político diferente, onde as pessoas precisam de se integrar mais, elas precisam participar, elas precisam dialogar, elas precisam propor, desde que tudo isso seja discutido de uma maneira coletiva e colocado em prática aquilo que é melhor para o município. Há 40 anos eu moro em Gouvêia e desde que me mudei para Gouvêia, transferi o meu voto para cá e acompanho esse movimento político em Gouvêia. E a gente raramente vê uma alternância de poder, vê uma diferenciação na forma de fazer política em Gouvêia. Os tempos mudaram, mas Gouvêia não mudou o seu jeito de fazer a política. O povo não entendeu ainda uma forma diferente de participar da política. Ainda vejo um individualismo muito grande na política. A população de Gouvêia, eu sinto que ela ainda não entendeu que os políticos mudam, mas a mentalidade política, a forma de fazer a política continua a mesma aqui na nossa cidade. Propõem, fazem propostas de mudanças,
Mas qual é a mudança que estão fazendo? A política continua a mesma. É como se o político, o que ele fizesse para nós, é como se fosse um favor, onde estaremos devendo obrigação, devemos uma obediência e não respeito. Isso não é democracia. A democracia é justamente uma alternância de poderes, porque pessoas diferentes têm maiores possibilidades de fazer diferente. O que nós queremos é justamente fazer diferente. Vamos continuar fazendo política em Gouveia, mas uma política voltada para o coletivo, para o todo, para as maiores necessidades. Não queremos individualizações, não queremos fazer apenas por vaidade, mas fazer por necessidade. E eu sinto que em Gouveia precisa dessa renovação. Tem necessidades básicas em Gouveia, que eu acompanho há 40 anos, que só estão prejudicadas, decaindo, deixando a população desnorteada, sem saber o que fazer. Essas mudanças, elas precisam acontecer e muitas vezes elas não têm vitrine, porque elas são políticas voltadas para as necessidades básicas, para se ter um contexto social adequado, equilibrado na sociedade. Em Gouveia, essa situação social, eu até acho que é o fator mais gritante de nossa sociedade. Pensamos muito em obras, temos que pensar numa educação sólida, temos que pensar numa saúde, mas a gente pensa que tanto a educação e a saúde estão muito ligadas a quê? Ao social das pessoas. E isso Gouveia esqueceu de trabalhar. E o social de Gouveia é justamente o quê? É pensar no jovem, na grande quantidade de jovens que temos em Gouveia, sem perspectiva nenhuma. Quando saem para trabalhar ou para estudar, a gente ainda fica mais tranquilo. Não que a gente gostaria que eles saíssem, mas quando não temos essa condição que todos fiquem, é melhor que saiam realmente para alguma coisa melhor, algum objetivo melhor. Mas a gente vê que aqueles que ficam, que aqueles que não têm condição de sair, eles estão cada vez mais perdidos. Então hoje eu vejo um social aqui debilitado. A doença mental das famílias em geral em Gouveia, isso aumentou demais. Hoje vemos famílias inteiras depressivas, necessitando de amparo. A gente verdadeiramente tem o CAPS, mas quando chega no CAPS, o que eles têm, o que a comunidade oferece quando eles chegam em Gouveia? E a gente sabe muito bem que as famílias hoje não têm o controle sobre seus filhos, sobre a juventude. Por quê? Juventude ou qualquer pessoa, quando ela não tem um objetivo na vida, um trabalho, uma ocupação, seja ela qual for, mas construtiva, ela se perde. E é o que eu vejo hoje em Gouveia. Então, nós gostaríamos muito de pegar essa renovação nesse intuito de, a primeira coisa, geração de emprego. A partir do momento que desenvolvermos o emprego em Gouveia, tudo vai se tornar melhor. Mas não vejo como alternativa o poder público ser a única alternativa de emprego, porque isso limita a liberdade das pessoas. Está parecendo uma moeda de troca. E isso, uma nova política, uma democracia, não aceita isso mais. As pessoas não podem aceitar isso mais. Elas têm que ter independência de trabalho,
porque o trabalho dignifica, o trabalho te dá liberdade de expressão, de questionamento, de conhecimento, de valorização de si próprio e do outro. Nós temos uma proposta de renovação que é essa geração de emprego, onde o poder público ele tem que conscientizar que ele precisa de incentivar as empresas, os empresários, os autônomos, a criar, a favorecer o desenvolvimento de empregos na cidade. A diversificação disso, porque a coisa melhor que tem é o pai de família, o jovem, qualquer um ter essa tranquilidade de ter o seu salário, de saber o que faz com ele. A violência é a consequência da falta da ação social no município. Um jovem que não tem perspectiva de emprego, de lazer, de esporte, de cultura, o que ele vai procurar? As festas que a gente tem na cidade, infelizmente hoje, são regadas a bebida e droga. A violência em Gouvêia está tão gritante que hoje até os líderes religiosos estão preocupados com ela. Olha que ponto que chegou. Será que só eles estão vendo isso? E nós? As igrejas, elas todas estão fazendo o seu papel. Cada dia a gente vê movimentos religiosos de inclusão do jovem nas igrejas. Mas e a sociedade? E o poder público? O que ele tem feito para incluir esse jovem na sociedade? É essa a nossa preocupação. Enquanto ele está na igreja, nas igrejas, independente qual, ele está ali acolhido. Mas quando chega o que o poder público hoje pretende, ainda é muito pouco para o jovem. Ele precisa de ser ocupado com coisas construtivas.